E começou! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast, o Fora de Si. Hoje o episódio é sobre a Antártida e nunca foi tão difícil gravar um episódio. Bom, oi, eu sou Nicole. Oi, eu sou o Matheus e hoje minha pauta está mais gelada que a base do Brasil na Antártida. Oi, eu sou o Daniel e eu não aguento mais. Oi, eu sou o Heidrich. Aqui é o Vinícius e não precisa de carnaval para a temperatura subir na Antártida. Oi, eu sou o Pedro e a pergunta é Antártida ou Antártica? Essa é a questão. Então bem, antes da gente começar, vai haver uma pequena sessão de erratas, porque a gente errou algumas coisinhas no primeiro episódio. Acontece. A primeira errata tem a ver comigo, um erro meu. O vacilão aqui esqueceu de colocar o link das notícias que a gente falou nas respectivas plataformas. Eu peço desculpa, e isso não vai acontecer, porque a partir desse episódio vai estar tudo certinho. E a gente também criou um Twitter para divulgar as notícias que a gente está falando e também divulgar os episódios e falar coisas do nosso cotidiano. O arroba do perfil é @fora de si podcast. Vou deixar o link na descrição. E aí vocês vejam conforme a necessidade de vocês. Por favor, sigam. Todas as notícias do podcast vão sair lá. E a segunda errata é, na verdade, uma atualização. Porque no primeiro episódio a gente falou se a definição de pares estava certa ou não no Star Wars 4. Gerou até uma pequena discussãozinha no episódio. E a resposta é que, teoricamente, ela importa. Porque dá para relacionar isso com geometria não euclidiana, geometria do século XIX, XVIII, onde você pode pegar uma unidade de medida para outra coisa. Dando um exemplo, vamos supor, se da minha casa até o mercado são 20 minutos andando, eu vou adotar isso como medida. Então, se alguma coisa demora 40 minutos andando, vai demorar 2 minha casa até o mercado. É mais ou menos isso que eles fizeram no Star Wars, e a Star Wars está justificando porque fã de Star Wars faz isso, pega eu e justifica. E vai, bora para as notícias. E bem, a primeira notícia, ela saiu na semana passada, mas ainda está bem atual e está em discussão ainda. Bem, basicamente, nós tínhamos uma teoria de como os planetas se formavam. Que aí nós temos a teoria que eles formavam por 2 choques de 2 objetos. Esses choques, por causa da questão geológica e gravitacional, durante milênios, eles vão acabar formando o que a gente conhece como planeta hoje. E só que um voo da sonda New Horizons e uma pesquisa feita por um cientista chamado Alan Stern, da NASA, deu indício a uma teoria criada há 15 anos atrás pelo professor Anders Johansen, do Observatório Lund, na Suécia. Essa nova teoria vem da tese de doutorado dele, que fala que, na verdade, a formação dos planetas ela se vem por um acúmulo de matéria. O que seria isso? Pequenos fragmentos ou objetos que estão vagando pelo vácuo, eles vão acabar formando uma aglomeração, porque eles vão acabar indo de encontro, e durante milênios, isso vai acabar formando o que nós conhecemos hoje como um planeta. A constatação disso vem porque em uma região, depois de Plutão, a 6 bilhões de quilômetros do Sol, numa região chamada Cinturão de Kuiper, a gente encontrou um objeto que foi nomeado Arrokoth. Esse objeto, como a imagem vai estar, a gente vai estar na descrição, vocês vão conseguir ver a imagem. Ele não tem indício nenhum de colisão, e sim de um acúmulo suave de matéria, suave de uma questão astronômica, claro. Só que alguns estudiosos, eles ainda estão duvidando disso, eles ainda estão discutindo, porque isso não prova naturalmente, isso não prova completamente, desculpa, como se formariam os núcleos quentes dos planetas, rochosos, é claro. Bom, e cientistas lá do MIT, utilizando a inteligência artificial, eles foram capazes de identificar que a alicina, que é um composto que majoritariamente é usado para tratamento de diabetes, ele também é capaz de eliminar organismos multiresistentes, como, por exemplo, o Mycobacterium tuberculosis, que é o agente causador da tuberculose. Utilizando essa tecnologia, eles criaram um antibiótico que é capaz de combater algumas das bactérias mais resistentes atualmente a seus respectivos antibióticos, como, por exemplo, o H. pylori com a claritromicina. E para encontrar esses novos antibióticos, os pesquisadores, eles primeiro treinaram um algoritmo da Machine Learning, que é os Xenobots, que foram falados lá no podcast passado, que são como se fossem robôs biológicos criados a partir de células-tronco. E, para isso, eles identificaram os tipos de moléculas que matam essas bactérias.
Basicamente, eles forneceram a esses programas informações sobre as características atômicas e moleculares de quase 2.500 medicamentos e também compostos naturais. Então, minha notícia é o projeto Canis Locus. O projeto Canis Locus é uma iniciativa que nunca antes tinha ocorrido numa universidade brasileira. E esse projeto, ele criou, totalmente desenvolvido dentro da universidade, um computador em escala comercial. Eles fizeram 1.000 unidades desse projeto, 1.000 unidades do primeiro modelo desse projeto, que é o Labrador. O Labrador é um computador do tamanho de uma fichazinha de metrô, então ele é bem pequenininho e ele serve para fazer análise de dados, tanto por meio de inteligência artificial quanto por meio de processamento interno. E ele faz análise dos dados, ele pode ser instalado para desenvolver a internet das coisas em alguns dispositivos. E um fator importante dessa notícia é que ela foi desenvolvida em colaboração com universidades americanas e também com figuras importantes desse mundo de open source americano, tipo o Mad Dog, que é um dos criadores do Linux. E outra característica que é importante é que o nome do Mad Dog influenciou o nome do projeto, que é Canis Locus. E esse é um projeto que vai durar por muito... Oi? Os Os nomes nomes são são os melhores. melhores. né? Então, esse projeto ainda tende a produzir várias coisas e eles estão com vários outros projetos no desenvolvimento. Além dessas notícias, foram observados pela primeira vez a presença de oxigênio molecular fora da nossa galáxia. Então, anteriormente, a gente acreditava que essa molécula, que é de grande importância para a vida na Terra, deveria existir em abundância no universo. Porém, não tinha sido observada até agora. Foi quando radiotelescópios da Europa e da Ásia apontaram para a galáxia Markarian 231 e pôde-se ver a uma distância de 10 kPa do centro dessa galáxia assinaturas da molécula, que foram registradas na faixa de comprimento de onda de 2,51 milímetros. Os pesquisadores dizem que a formação da molécula pode ter sido causada pela interação entre as moléculas que vazam do núcleo galáctico ativo e as nuvens moleculares em sua nuvem externa da galáxia. Agora, uma notícia triste aí pra galera é que o americano Larry Tesler, o criador do comando copiar e colar, ele morreu na última segunda-feira, dia 17, aos 74 anos. E esse cara é tipo, muito importante nessa área toda, computador, tal, porque ele trabalhou desde a Xerox, na década de 80, 90, na Apple, no Yahoo e também na Amazon. Então, tipo, esse cara trabalhou em maior parte das empresas e finalmente, depois de tantos anos trabalhando aí, foi a falecer. Mano, F. sem ele, Cara, os trabalhos escolares seriam bem mais difíceis. Fica aí a denúncia que o Vinícius vai copiar todos os TCCs dele. Oxi. Vamos lá. Bom, falando agora um pouco de segurança e criptografia. Nós sabemos que para gerar senhas seguras, nós precisamos utilizar números totalmente aleatórios, o mais aleatórios possível. Então, cientistas publicaram na revista Mahet uma nova forma de gerar números aleatórios. Como isso? Basicamente, reações químicas de cristalização formam cristais. Um robozinho criado por eles analisa o tamanho do cristal, o tempo de formação e a posição dele no recipiente, e com esses dados ele fornece números aleatórios. Combinando várias reações químicas juntas, é possível criar um grande leque de reações e de números, o que torna a criptografia muito mais segura e difícil de ser quebrada. O avanço, meus senhores, o avanço. Não, deixa eu fazer um adendo rapidão. Oi, pode fazer. Não é bizarro pensar que, tipo, a gente pega uma coisa que é tão abstrata como, tipo, criptografia, fórmulas matemáticas e computação e aplicar, tipo, um padrão na natureza? Sim. É tão Sim, isso é bizarro muito que é algo louco. tão ordenado. Pior que praticamente tudo é baseado na abstração da natureza. Como assim? Tudo vem do que a gente abstraiu empiricamente da natureza desde o começo dos tempos. faz sentido. É um fator filosófico.
Então, beleza, agora começando de fato com o tema do programa, a Antártida. E dá para começar primeiro com aquela discussão que o Pedro ele levantou logo no começo, que é se é Antártida ou Antártica. Eu acho que ele pode falar um pouco melhor sobre isso. Então, gente, Antártida ou Antártica, os dois estão certos. É uma mera questão do português, sendo que o Antártida, ele está na norma padrão CUTA. Isso se deve por causa do sufixo ida, que o sufixo ida no português significa o lugar. E o Antártida ele é usado por diversos órgãos governamentais, mas só que o Antártica ele também passou a ser usado muito por causa da globalização, que os outros países utilizam o Antártica e não a Antártida. Isso meio que foi importado para o Brasil. E também tem outra questão que no português, o Antártica, o sufixo que seria o ica, ele é um adjetivo que significa algo que vem de lá. E também o Antártica no português significa o antiártico, que já é uma herança grega, que também tinha essa questão. E é isso. É interessante pensar também que, por exemplo, a academia e o Brasil em si, eles usam o termo Antártida, mas, por exemplo, o termo Antártica, ele é usado, por exemplo, com a palavra marinha brasileira. Sim. Variações de português que são difíceis. Posso contar uma curiosidade sobre o nome? Sim? É que eu vi isso no Nerdologia, então um grande abraço, porque eu sou muito fã do Figueiredo. O primeiro nome que esse continente receberia seria Austrália, que quer dizer terras ao sul. Australis. Australis, isso. Mas aí, como o país, Austrália, ficou independente, precisavam de um outro nome. E aí se lembraram que, bom, no norte temos o Ártico. Bom, o oposto do norte é o sul. A Terra não é plana. Então, temos o antiártico, Antártico, Antártica. A Terra não é plana, anotem isso. Será? Mas como o Peter também falou, tem aquela questão das heranças gregas, porque realmente, para os gregos, eles tinham a questão que é o termo em si, ele vem do outro lado do Ártico, que é o Peter falou. E, ô Vinícius, você falou aquela coisa interessante sobre o outro lado, a dedução que eles fizeram. É que o Ptolomeu fez essa dedução de que tem que ter um equilíbrio. Então, se tem gelo no norte, tem que ter gelo no sul. Não, a questão científica matemática que os gregos tinham na antiguidade era um negócio incrível. Eles tinham uma questão muito incrível. No episódio que a gente vai, no especial que a gente vai fazer sobre Cosmos, que vai demorar um pouquinho, mas vai rolar ainda, o capítulo 1 do livro abrange muito isso que a gente vai acabar notando. Eu acho interessante essa questão da Austrália, a gente começar a estudar sobre ela, que é, por exemplo, a importância mundial dela, e acho que o primeiro termo e o mais interessante é aquele negócio, a Antártida era uma área neutra, por causa do Tratado da Antártida, então, tipo, nenhum país pode anexar ela no seu território, e, tipo, não pode ter nada de envoltório militar lá, você não pode fazer um teste militar, você não pode fazer uma guerra lá. Sim, exatamente. Eles, inclusive, só usam o território para meios científicos. E tem dois acordos principais que regem o continente. Que é o Acordo Antártido, que, como vocês falaram, proíbe guerra, essas coisas. E o Tratado de Madrid, que é a questão ambiental. E uma coisa importante da gente lembrar é que a gente está no período da Guerra Fria, lembrando de Tratado Antártido. Então, não ter uma fronteira sul de guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, lembrando, a fronteira da Guerra Fria foi o Ártico. Mas não ter uma fronteira sul na guerra era quesito essencial para manter um equilíbrio assim, de não destruição. É interessante destacar que, por exemplo, eu falei que nenhum país pode anexar ela ao seu território, mas tem muitos países que eles reivindicam territórios ali, não só para questões científicas. É, questão de posse mesmo. Isso eu até li, eu li o Tratado Antártico, é bem fácil, ele é simples. E, tipo assim, nos primeiros artigos já se fala que nenhum país pode reivindicar nenhuma terra a partir da assinatura e vigência desse tratado, só que esse tratado ele também não pode ser interpretado a fim de já, tipo assim, denunciar os países que já possuem territórios. Pra vocês verem como é tudo uma jogada. Tipo assim, nossa, gente, vamos assinar esse acordo aqui, né? Ah, então, olha só, ninguém pode ter, mas só que eu já tenho, então, mas ninguém pode mandar eu tirar. Sim, é um lance totalmente político em cima de uma nova terra. Quando a gente pesquisa o mapa político da Antártida,
geralmente vê a Antártida e ela é repartida em várias fatias, como se fosse uma imensa pizza, que seria a projeção do país que quer aquele território rumo ao Polo Sul. Então você pega os dois extremos, projeta em direção ao Polo Sul e ali você tem a sua forma, você tem a sua exigência sobre a Antártida. E várias delas sobrepõem, por exemplo, o Chile se sobrepõe com a Argentina, que se sobrepõe com a Grã-Bretanha. O que o Vinícius falou também, que às vezes pode causar um pouco de confusão, essa questão mais de geografia e cartografia, é que se você vai pesquisar um mapa político do mundo, você vai ver a Antártida lá no fundo, lá embaixo, e se você olhar daquele jeito, você vai pensar, nossa, a Antártida é mais ou menos o tamanho da Rússia, por exemplo, é maior que a China. Mas não, é porque tem aquela questão que aquilo ali é um plano bidimensional, aquilo ali é um plano, é estranho falar isso, mas é isso. Então, se a gente fosse transformar aquilo num círculo, a Antártida ia ficar lá, tipo um pedacinho ali no fundo desse círculo. Então, a gente vai acabar fazendo episódios sobre geografia, cartografia e essas distorções que os mapas têm. Sim, e o mapa é distorcido porque a Terra não é plana. A Terra É não verdade. é plana, pelo Sim. amor de Deus. Usando pela 4ª vez, a Terra não é plana. Não é plana. Fala que a Gui. Terra é plana, rapidinho, saiu a notícia hoje. Um cara foi lançar um foguete pra falar que a Terra era Nossa, plana, eu ele vi. morreu no E lançamento. ele acabou morrendo, é. Mentira. Explodiu. Eu vi, velho. Oh, não é pra rir disso não, Infelizmente. pô. É errado, mas. Foi mal. Hein? É a seleção natural É agindo. inferno, hein? Então, né? Quem pensa em fazer um foguete caseiro? Eu. Terraplanista. Eu fiz um. Mano, o Quênia fez um foguete caseiro, nada. Oh, É, desculpa. vai passar 600 quilômetros de altura e chegar no espaço, sim. Porra, eu fiz isso no primeiro ano. Pesquisa o programa espacial do Quênia na Guerra Nossa. Fria. Era um foguete caseiro, mano. Nossa, Padrão. eu já vi isso aí. Mó legal. Eu acho que a questão mais importante, envolvendo, por exemplo, o Tratado de Madrid, que vai ser revisto, é a questão ambiental da Antártida, que talvez seja a parte mais importante. Porque, querendo ou não, a Antártida ela tem 2/3 da água do mundo, ela faz parte da manutenção da temperatura da Terra, e acho que uma das questões mais importantes que afeta, por exemplo, a gente, é que as águas que cercam o continente, elas criam a famosa correia transportadora da oceânica. Ou seja, ela ajuda a regular todas as correntes marítimas do planeta, e isso ajuda diretamente no nosso clima, porque nós temos o oceano banhado aqui do nosso lado, que a corrente vem diretamente da Antártida e passa por a gente. Tanto que o Tratado de Madrid, você falou bem, ele trata essa questão com um fim geral, universal para todo mundo. Tanto que no Tratado de Madrid se especifica que é proibido você mexer com elementos químicos, resíduos radioativos, químico no sentido de radioativo, no continente Antártido, e você também não pode fazer nenhum tipo de predação à vida selvagem. Então você não pode causar qualquer desequilíbrio, porque isso tem um reflexo imenso no resto do globo. E eu acho que, para a gente começar a discutir isso, a questão ambiental, a gente precisa analisar que, por exemplo, a questão econômica, que o Tratado de Madrid, logo mais ele vai acabar, entre aspas, vencendo, e o problema é, que, se não me engano, em 2040 que ele vence, e a questão é, a Antártida, ela tem uma reserva imoral de petróleo, só que ela é muito cara para ser acessada por enquanto. Então, o que a gente tem que analisar é que como a economia dos países ela cresce praticamente exponencialmente. Até 2040, talvez alguns países mais desenvolvidos eles tenham essa capacidade de explorar esse petróleo. Ou seja, as pessoas os países eles podem tentar começar a reivindicar território na Antártida para fazer isso. E aí eu quero levantar a questão que questões que confrontam a economia e a questão ambiental da Antártida, levando em conta a fauna e flora. Olha, se a gente considerar que a Antártida vai ser a nova fronteira a ser explorada, isso é inegável. Eu costumo até brincar com uns amigos meus que a fronteira vai ser os asteroides e a Antártida. Mano, a Antártida, como quem falou, é cheia de petróleo, é cheia de mineral. Mas se a gente for pensar, é que nem a gente estava conversando mais cedo. É a mesma ideia, se a gente tivesse hoje o contexto, do que aconteceu com as Américas, do que aconteceu com a Ásia e com a África no colonialismo e neocolonialismo. Ou seja, você tem um território, então você pensa, lá tem muitos recursos naturais exploráveis.
E você vai lá e explora. E isso acaba causando uma consequência ambiental devastadora, uma consequência social devastadora. É como se a Antártida fosse a exploração do Novo Mundo, parte 3, a última fronteira. A parte 4 vai ser em Marte, como o Paulinho falou antes. Genial. Tipo, os Estados Unidos vai querer colocar democracia na Nossa, eu vi Antártica. essa piada. A democracia na Antártida virá. Vai ser a República dos Pinguins. Por exemplo, como o Vinícius falou agora em pinguins, tem a questão da fauna também da Antártida, que é uma Sim. fauna extremamente delicada, porque ela precisa daquelas características únicas de vida, e a Antártida tem umas características bem extremas, porque, por exemplo, a Antártida, ela é a gente vai citar isso melhor depois de falar de pesquisa, mas ela é basicamente um registro de como que era o nosso planeta há 1 milhão de anos atrás, mais ou menos. Então, é uma condição muito específica de vida, e como o mundo inteiro está mudando climaticamente, se continuar nesse modo e chegar na Antártida, toda essa fauna ela vai ser prejudicada e muito provavelmente extinta, ou se não, uma pequena parte vai acabar continuando por causa da questão de adaptação, mas é uma coisa muito delicada e, por exemplo, o vencimento do Tratado de Madrid em 2040 envolve exatamente isso. E não é só a fauna que vive lá que é importante também. Vem a fauna que já viveu há anos atrás que está mantida de mesma forma, do mesmo estado naqueles continentes polares. Exato. Sim, por exemplo, E o Nick dá o exemplo do musgo lá. Ah, tá. Então, cientistas eles descobriram recentemente um musgo de, se não me engano, 1530 anos, que ele estava congelado lá na Antártida. E daí ele, assim, com as temperaturas que chegaram e tal, 20 graus Celsius e tudo mais, ele descongelou e tal. E daí esses cientistas eles pegaram esse musgo, eles cortaram e colocaram numa incubadora com a temperatura, a luz que ele precisava. E esse musgo, tipo, ele não só voltou à vida, mas ele também continuou crescendo depois de algumas semanas. E daí, por datação de carbono, eles descobriram, né, que o musgo tinha cerca de, tipo, 1530 anos. Meu É o mundo Deus. da América. Da merda. Então, como ele quase falou, e o Paulinho também, a questão também dos registros fósseis, não necessariamente fósseis como a gente pensa, uma coisa empedrada. Por exemplo, tem muitos vírus que eles estão incubados ali na Antártida, e eles estão, tipo, há muito mais tempo do que a humanidade sequer existe. Tanto que os cientistas descobriram nesses tempos um vírus que está incubado lá, que ele vem antes da humanidade. Tipo, a gente não saberia como lidar com ele, da biologia dele. Dá para ser semelhante, por exemplo, saindo um pouco da Antártida, na Sibéria a gente tem, por exemplo, registro da gripe espanhola congelada. Então, tem aquela questão, a gente tem que preservar a fauna da Antártida, a flora, e tem essa questão do que veio antes da gente, que está lá incubado, que serve muito bem para estudo nosso. Uma característica Sim. importante da gente lembrar da Antártida é que ela tem o principal microbioma do mundo. Então, a microbiodiversidade da Antártida, pasmem, senhoras e senhores, é a mais rica do mundo. Então, à primeira vista, não tem tantos animais, não tem tantas plantas. Se a gente for pensar que temos uma grande fronteira biodiversa, que quase não sabemos nada, e a gente vai comentar um pouco disso em pesquisas, vamos até dar um exemplo aqui brasileiro, é um patamar gigantesco para a exploração de medicamentos. E se passa, a gente for pelo lado cruel da humanidade, armas biológicas. Mas beleza. Véi, é pensar que tem toda uma gama de remédios para vírus, doenças que a gente não consegue combater de forma muito fácil, de forma extremamente acessível. Tanto que muitos micro-organismos antárticos são suspensos no ar, são micro-organismos que vivem em ambientes aéreos, literalmente flutuando. E é uma perspectiva muito incrível isso. Não, eu ia falar que é só a perda de um potencial biológico muito importante, né? Porque a gente está perdendo uma série de possíveis descobertas. Quem sabe a cura do câncer está lá? Quem sabe a cura para alguma coisa que vai afetar a humanidade daqui a 10 anos está lá? Sim. Isso é Inclusive, verdade. tipo, uma das grandes esperanças para essa questão de seleção natural e das bactérias, principalmente elas terem demonstrado essa resistência aos antibióticos, são os micro-organismos antárticos, né? Isso pela Oh. questão do ambiente extremos que eles vivem. Rapidão, só para um exemplo midiático mesmo, é que tem um episódio do Doctor Who, na primeira temporada da parte nova, que eles falam que eles descobriram a cura da gripe comum, do resfriado comum, numa cratera.
Então, imagina se a gente pudesse descobrir curas de doenças tipo resfriado comum na Antártida. Seria algo bem possível se pensar. Tem até uma série Ah, que eu assisti recentemente, que ela tem 5 temporadas. Mas é sobre uma doença que simplesmente saiu do Ártico, levada por pássaros da região, e se espalhou pelo mundo, e a raça humana simplesmente morreu, porque não sabia como lidar. Porque É, mano. o genoma era anterior à raça humana, então não tinha o que fazer. ah, aí falando também da questão de preservação ambiental da Antártida, eu acho que vem a parte que o pessoal mais discute, que é a parte que está mais em alta já faz alguns anos, que é a questão das geleiras da Antártida. Porque querendo ou não, quando a gente fala da Antártida, a gente acaba lembrando disso. E querendo ou não, acho que é a parte mais importante diretamente ligada a gente da Antártida. Porque, por exemplo, saiu uma notícia esses dias falando que um iceberg do tamanho de Belo Horizonte, ele se desgrudou e agora ele vai ficar vagando por aí. E, tipo, Belo Horizonte não é uma cidade pequena, então tipo, é um iceberg gigantesco. E tem aquela questão, as geleiras estão derretendo, até mais as geleiras mais antigas, que dá pra saber que, por exemplo, quanto mais azul a geleira mais antiga ela tá derretendo. E o problema disso é, quando as geleiras estão derretendo, 2/3 da água doce do mundo estão derretendo, você vai ter uma elevação fluvial, ou seja, o nível dos mares está subindo. Vai Então, ser. Sim, é estimado que cresça 1 metro de altura do nível dos mares nas próximas décadas. Falando sobre 1 metro, tipo, falando assim, 1 metro, aí você mede ali, sei lá, dependendo da sua estatura, vai um pouquinho abaixo da sua cintura. Só que, para ter um exemplo prático, não necessariamente catastrófico, mas prático, de como isso funcionaria, dá para, por exemplo, relacionar com praias de São Paulo. Tem duas praias de São Paulo que o pessoal normalmente conhece bastante, que é, por exemplo, a Praia Grande e Peruíbe. Você vai analisar, por exemplo, Praia Grande, ela tem uma quantidade de areia branca, aquela areia seca, fofa, que fica extremamente quente, muito maior do que, por exemplo, Peruíbe. Então, se a gente fosse analisar, já que Peruíbe tem aqui uma maré mais alta e pouca areia branca, esse 1 metro de elevação pode fazer, por exemplo, a maré chegar nas ruas, por exemplo. Só para dar um exemplo um pouco mais visível, sabe o que aconteceu com Veneza nos últimos tempos? Que ela basicamente aumentou muito o nível da água. Fale. Ven- Então, seria mais ou menos isso, só que elevado a um grau muito mais hard. E tá, só para dar um exemplo ainda mais midiático, aquele filme O Dia Depois de Amanhã seria mais ou menos isso, só que com outro polo. Seria um desequilíbrio polar total, isso aumentaria o nível da água e causaria diversas catástrofes. É mais ou menos isso a ideia. Um exemplo também bem cruel para a gente pensar no futuro é que se você pegar ilhas tipo Tuvalu, ilhas da Polinésia e tal, elas têm um programa bem triste, velho, para os seus cidadãos. O programa é, vamos pagar a bolsa de estudos para os nossos cidadãos, para eles irem para outros países, porque a gente vai sumir. Porque tem essa perspectiva que ilhas como Tuvalu, ilhas na Polinésia, o nível da água vai aumentar o suficiente para deixar elas Atlântidas, literalmente novas Atlântidas, se é que vocês pegaram a referência. então, e só o que o Guilherme tinha falado de Nova York e tal, teve uma notícia que Nova York estava gastando aproximadamente 74 bilhões de dólares para evitar os desastres naturais, porque teve um desastre lá recentemente que a cidade ficou sobre 4 metros de água, ficou submersa praticamente. Meu Então, para Deus. prevenir isso, eles estão gastando muito dinheiro na infraestrutura de metrô, construindo, tipo, estações de metrô que são capazes de ser seladas. Se, por exemplo, o nível da água subir tanto assim, eles conseguem selar a estação de metrô e proteger as pessoas e também bocas de lobo, para conseguir escoar a água que já está lá. E isso vai se tornar cada vez mais uma realidade, que vai afetar as cidades costeiras, porque as cidades costeiras são as que são mais vulneráveis ao aumento do nível do mar. Então pensa, aumentar... Se no estado atual da Antártica já teve esse desastre de 4 metros do aumento do nível da água em Nova York, já pensou quando o aquecimento global se agravar e quando a Antártica começar a derreter mais e mais? Pensa nos desastres naturais que vão ocorrer principalmente nas cidades costeiras. E lembrando que 60% da população mundial é uma população costeira. Veja o Brasil. Sim, a maioria das capitais ficam na costa dos países. Por uma questão Mano, histórica. toda capital de estado que tem sede por uma fica
no litoral, tirando Terezinha. Isso se dá porque também existia a antiga questão, tipo assim, se você fizer a capital no interior do país, quando o seu inimigo chegar, você não vai ter para onde fugir. Então você faz ela na costa para você ter um lugar para poder fugir. Nossa, profundo. É que vocês estavam comentando também de ter esse filme, sei lá, que surge uma doença na Antártida. A gente tem que pensar que com o aquecimento global, o derretimento de geleiras, muitos micro-organismos que estavam presos no gelo antártico, no gelo permanente, nas suas prisões eternas rumo à morte, eles podem sair. E se eles saem, vai ser tipo um pandemic, só que versão real. Imagina, o desespero que seria um pandemic de um vírus saindo da Antártida, partindo para América do Sul, ele só para América Central, pula para América do Norte, toma Europa, Ásia e aí fudiu. Não, e tipo, eu li um artigo esses dias que estimava que se todo o gelo da Antártida derretesse, o nível do mar ia subir cerca de, tipo, 60 metros em um período de tempo curto, tipo, questão de séculos, assim, que em escala geológica, né, é bem rápido. Porra. 60 metros, cara. Mano, 60 metros, tipo, Mano, tudo vai 60 pra baixo d'água. Mano, Acho que se fosse instantaneamente assim, teria até Titanics. Titanics? É. Nossa, verdade. Não, Titanics não, tsunamis. Nossa, mas eu peguei Titanic. referência. É tudo igual. Dá pra pegar Ah. referência. A que a gente tá vendo, tudo que a gente tá falando, é uma questão muito preocupante, porque a gente tá acelerando um processo que talvez nem seja natural da natureza. Natural da natureza, tô sendo muito redundante no episódio de hoje. Mas, por exemplo, ok, os níveis dos mares eles aumentam conforme o tempo, mas a gente tá fazendo isso em questão, tipo, de um século. E se a gente parar pra pensar geologicamente, nada na Terra acontece em um século. Então, a gente tá fazendo uma gravação que pode, tipo, mudar completamente o ritmo do que a natureza estava tomando pra si mesma. De uma hora pra Antropoceno. outra. E entrando nessa questão econômica e ambiental, também tem a questão do turismo na Antártica. Que, assim, na temporada de 2018 e 2019 foram 56 mil turistas. Só que tem a previsão para a temporada de 2019 e 2020 serem 80 mil turistas. Aí, muitas operadoras, que existe uma associação internacional para os operadores do turismo na Antártica, que é a IATA ou a IOTA. Aí, tipo assim, muitas operadoras vendem, tipo assim, turismo para o lugar que pode não existir mais. Muitas Nossa. pessoas vão com esse pensamento, tipo Caraca. assim, nossa, meu, eu tenho que ir lá antes que ele acabe. E são preços exorbitantes, pessoas pagam muito caro. Aí, tipo assim, existe toda uma regulamentação para, tipo assim, o turismo consciente, que vem próprio do secretariado do Ártico, da Antártica, que foi criada com o Tratado Antártico. Aí, tipo assim, mas só que você pensa assim, uma coisa é você pagar, você tá aqui, compra uma passagem, tipo assim, todos os turistas vêm praticamente para América do Sul para virem para cruzeiros para Antártica, mas só, tipo assim, tem a questão de, tipo assim, turistas que vêm do norte da Europa, nos países nórdicos, aí gastam passagem de avião, que já é uma emissão de carbono elevada, para chegar na Antártica e, tipo assim, olha só, não joga lixo. Isso é um negócio que é muito discutido na comunidade. Uma coisa que é preocupante também é que se você tem um crescimento de um turismo exponencial para um lugar de preservação, a chance de algum turista acabar acontecendo um acidente fazendo uma coisa séria é alta. Até mesmo, por exemplo, quando você tem aquele turismo ecológico, o pessoal vai para alguma trilha, alguma coisa, cerca de 60 pessoas, alguma pessoa sempre acaba deixando alguma marca que não era para estar ali, uma semente, um lixo, alguma coisa. Agora imagina isso com milhares de pessoas indo para o continente mais sensível do planeta, é uma coisa interessante personalizada também. É Um verdade. exemplo. Sim. E já estraga todo o ambiente ecológico, tudo daquele habitat natural. Um exemplo rapidão sobre como a gente pode influir por causa do turismo é que quando começou a aumentar o turismo para o Galápagos, para as Ilhas Galápagos, começou a ter muito humano idiota que deixava cair comida, dava comida para os animais, porque é bonitinho dar comida para os animais, os seus burros. Galápagos é um paraíso de evolução, e aí começaram a jogar pipoca para os pássaros e tal. E a diferença de bicos entre os pássaros passou a ser cada vez menor, já que eles passavam a se alimentar cada vez mais de comida humana. Sim. Caramba, mano, isso Caraca. mudou a evolução. É aquela questão da evolução artificial, só que de uma maneira pior, porque você está reduzindo uma biodiversidade importante. Por pipoca. Uhum.
da Se pipoca você Popeye. reparar, tem seres vivos exóticos em todo lugar do Brasil. Porque, tipo, o Brasil não era pra ter toda essa. Tem diversidades que não deveria ter. Tem plantas da Europa, plantas que nunca ia ter aqui, de jeito nenhum, que existem, A Realmente. soja. Sim. tragos Pode pelo terminar. homem. Vamos falar de pesquisa? Bora. Surely you can see that you could never make her happy. Eu acho que agora a gente pode começar a falar da parte que mais envolve não só o tema do podcast, mas as notícias atuais envolvendo o continente e o nosso país, que é a pesquisa científica, porque, como a gente falou no começo do episódio, a Antártida ela só está aberta à exploração humana para essa questão de pesquisa científica, porque, como eu disse anteriormente, ela é um registro de como é o nosso mundo aproximadamente 1 milhão de anos atrás e tem um ambiente extremo, então as formas de vida lá que existem são tipo paraísos evolucionários. Só que eu acho que além disso, desculpa. Só que além disso, linkando com o que a gente falou antes, uma das primeiras expedições da Antártida que levou a questão do clima foi lá em 1985, com a expedição chamada British Antarctic Survey, que ela já detectou desde cedo uma falha na camada de ozônio sobre o continente, dando tipo consequências até hoje do que a gente está vendo. Era mais ou menos isso, agora a gente pode começar a abranger basicamente a pesquisa lá. Bom, para dar uma introdução de como essa pesquisa tem um papel na Antártida, acho que vale lembrar rapidão dizer do Tratado Antártico. Como é que isso funcionava? Para você poder fazer parte das negociações futuras do tratado, dos fóruns e talvez das renegociações territoriais, você tinha que ter uma presença. Mas pensa, você não pode ter presença militar, você não pode ter uma presença exploratória economicamente. Qual tipo de presença sobra? Bom, pesquisa científica. Então é por isso que muitas nações, ainda mais as mais desenvolvidas, mantêm bases científicas geograficamente estacionadas na Antártida. Isso aumenta a sua influência e isso aumenta a sua presença. Um exemplo é que a base que mais está perto do Polo Sul é a base de Vostok, da Rússia. Ela literalmente fica bem perto do Polo Sul. E quanto mais bases você tem, e quanto mais pesquisa científica sólida, de fato, factual, você faz, além de mais você conhecer o potencial econômico daquele lugar, você também consolida sua presença naquele lugar. Então é por isso que há uns tempos atrás, você via direto notícia da Grã-Bretanha fazendo exploração, prospecção de gelo na Antártida. Isso não só é busca de mineral, mas também entendimento científico e presença sólida no continente. Uma parte interessante da pesquisa envolvendo a área biológica da Antártida é, por exemplo, uma das primeiras pesquisas feitas pela nova estação brasileira, a gente já vai chegar lá já porque que tem uma nova, o que aconteceu, foi porque, por exemplo, um dos remédios mais famosos do mundo, que a gente usa pouco agora, é a penicilina, que ela basicamente é usada agora mais para tratamento da sífilis, porque todos os vírus e bactérias que a gente conhecia já estão resistentes à penicilina que a gente conhece. Só que uma das novas pesquisas feitas nessa estação, ela está tratando de novos fungos que podem ser feitos de penicilina, que estão em grande abundância lá. Então, tipo, novas espécies desse fungo, que são muito resistentes, principalmente pelas temperaturas baixíssimas da Antártida, dão pra gente novas penicilinas e novas maneiras de tratar certas doenças com um medicamento mais forte e com um tempo muito maior para uma adaptação dos vírus e bactérias. Tipo, do mesmo jeito que os vírus se tornaram resistentes à penicilina que a gente tem que buscar novas alternativas. E essa penicilina, que deriva das bactérias extremófitas, dos fungos, perdão, extremófitos, ela pode ser mais resistente, pode acabar até durando mais tempo e exigindo mais a adaptação dos fungos. Então, pode levar a muitos avanços que a gente não sabe. E falando de extremófilos, a gente sabe que a grande maioria dos micro-organismos que vivem na Antártida, eles são, ou seja, eles vivem em condições que são, assim, insuportáveis à grande maioria dos seres vivos e muitas vezes, inclusive, insuportáveis aos seres humanos, que, por isso, é um grande alvo de pesquisa. O interessante, por exemplo, é que, ao contrário da maioria das enzimas, que se degrada ali, 40, 50 graus Celsius, a desses extremófilos se degrada ali 80 graus Celsius para bem, bem mais. E de forma que, assim, conhecendo a estabilidade dessas enzimas, principalmente quando a gente fala de celulase,
lipase, protease, pode ser utilizado para desenhar proteínas mais estáveis e de maior interesse comercial. Inclusive, assim, tem os extremófilos no geral, mas quando se fala principalmente de psicrófilos, são um tipo de extremófilo, eles possuem um código genético de assim, utilidade imensa, principalmente pelas suas adaptações ali no sistema enzimático e na membrana. Por exemplo, eles possuem exopolissacarídeos, que, assim, são polissacarídeos normais, mas de forma exocelular, que favorecem o desenvolvimento, protegendo ali contra a salinidade, temperatura não favorável e tudo mais. E hoje, inclusive no Brasil, já são produtos comerciais biotecnológicos assim, aclamadíssimos, caríssimos, assim, caro mesmo, sabe? Então, que fomenta ainda mais essa pesquisa. Coisa, tipo, quando a Nicole falar de caro, é, tipo, basicamente da faixa de preço para maior de, por exemplo, medicamentos para combate do câncer, que são coisas extremamente caras. Cara, caro Exatamente. mesmo. Esse é o pior problema para medicamentos no geral, assim. A acessibilidade de todos ao uso do medicamento em geral. Por isso que tem muitas pesquisas para deixar produtos cada vez mais baratos e acessíveis. Posso citar um exemplo Sim. brasileiro de pesquisa? Claro. Fala. Salvando a nossa grande ciência, por favor, não ferrem ela, referências. Eu gostaria de citar uma pesquisa de um professor, o Rosas, da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu li essa pesquisa, eu li referências a ela no UOL e na BBC. Então, basicamente é assim, ele, tal como o Guilherme falou da casa da penicilina, ele estuda formas de usar micro-organismos antárticos de forma a obter novos fármacos. E para doenças que aqui já existem e tal, e que tem uma resistência maior aos nossos remédios. Porque como a camarada Nick falou, são organismos totalmente diferentes. São organismos com uma biótica, com uma biomecânica, biofisiologia bem diferente. Então, entender seus processos metabólicos e suas novas substâncias pode gerar fármacos extremamente novos para doenças resistentes aos remédios atuais, que quase não têm cura. Isso é de uma contribuição inimaginável. Tem uma que eu descobri que eu não sabia que existia, é brasileira. É o projeto Criosfera do INPE. E ele consiste na medição das medidas atmosféricas e do estudo do gelo, tipo assim, escavado. Ele começou em 2011, 2012, e tipo assim, ele busca estudar e avaliar a estabilidade do Oceano Austral, que é o oceano que circunda o continente antártico, e seu papel nos fluxos de calor, no equilíbrio das águas do planeta, na questão também da estabilidade do manto de gelo do continente e do nível do mar, e também na questão do futuro do gelo e dos impactos que as mudanças climáticas podem causar, tipo assim, no Oceano Austral. E esse projeto, tipo assim, é do INPE, mas só que conta com parceria da Estadual do Rio de Janeiro, a Federal do Rio Grande do Sul, o Programa ProAntar do Brasil, em conjunto com a Marinha, o INCT e o CNPq. Então, assim, grande parte do que o pessoal falou é conhecido como bioprospecção. Bioprospecção, apesar de ser proibida na Antártida, é só o que é realizado, basicamente assim. É basicamente assim. Pera, calma. Ok. É como se fosse a exploração científica de organismos, de genes, e principalmente assim, processos bioquímicos para exploração comercial, para ser aplicado comercialmente. Basicamente, eles modificam esse processo de vida em níveis moleculares, genéticos, para serem aplicados para tratamento de doenças, de whatever. E, assim, inclusive, isso é muito importante, porque, por exemplo, na faculdade, eu vou ter uma matéria só de bioprospecção. Interessante. E tem um projeto muito legal, que foi o projeto Genoma Blanco, lá da Argentina. Se eu não me engano, foi do Instituto Argentino de Antártico, alguma coisa assim. E basicamente assim, esse projeto ele possui uma série de ramos de pesquisa, mas um deles é muito interessante. É um projeto de biorremediação de solos poluídos por petróleo. Não só petróleo, hidrocarbonetos no geral. E assim, geralmente esse processo de biorremediação ele é feito por tratamento químico. Só que por não ser natural, muitas vezes é como se fosse trocar um poluente por outro. Então, com a utilização de organismos, o tratamento biológico faz com que a metabolização dessas substâncias ela seja feita
meio que sem agredir o meio ambiente e muitas das vezes consegue eliminar substâncias que é impossível por método químico. Então é basicamente você ter uma maneira mais eficiente e ao mesmo tempo, entre aspas, mais limpa. Sim, é a metabolização biológica mesmo. E uma coisa também. Bom, a Nick vai estudar futuros tratamentos e remédios e tecnologias. Eu vou estudar o passado. Então, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, talvez não a sardinha, talvez um ictiossauro. Quem entender, entendeu? Ninguém Meu entendeu. Deus. Continua. A Antártida, como o Gui falou, é olhar para o seu passado. Então, basicamente, ela é rica em fósseis não só biológicos de organismos animais, mas também em plantas. E pensar nisso, a gente tem que lembrar que a Antártida fazia parte de subcontinentes, grandes continentes como a Gondwana, e que nem sempre ela esteve lá ali no Polo Sul. Ela se deslocou, ela já esteve mais próxima, mais para cima, em latitudes menores. Então todo o seu clima, toda a sua forma variou, sua paleoclimatologia é diferente. Então ela tem uma prospecção de fósseis vegetais muito incrível, tanto que lá na USP tem vários professores que trabalham com fósseis de botânica e algumas vezes já ouvi falar de trabalhos feitos sobre paleobotânica na Antártida, não só nessa Universidade de São Paulo, ao longo do tempo, mas de outras universidades do Brasil e do mundo. Paleobotânica, fossilização são temas importantes para você conhecer o passado daquele continente e toda a formação da Terra. Temos que lembrar que os continentes se movem. Então, onde eles estavam, favoreceu a formação de certos seres vivos e também favoreceu a formação de certos processos biológicos. E uma Sim, curiosidade, rapidão, para o pessoal de casa entender, é que a Antártida não é só gelo. A Antártida é uma plataforma continental de terra coberta por uma camada insana de gelo. Então, por isso que a gente consegue ter fósseis de tanta abundância, fósseis de vegetais, micro-organismos, porque é terra recoberta por uma camada ridiculamente grande de gelo. É pique Groenlândia, só que tamanho família. É, tipo, não é um blocaço de gelo só parado ali. inclusive nesse fator de os continentes andarem, a Antártida tem sua própria placa, chamada Placa de Antártida, e ela é muito legal porque ela literalmente dá a volta no planeta. Então ela pega tudo isso. É como uma casca de ovo. Caramba. Ah, e agora eu acho que para te dar uma pequena fechada na questão da pesquisa, é que a Antártida também é bem relevante para a pesquisa de uma área que ela é relativamente nova, se a gente for comparar as outras áreas da ciência, que é a questão da astrobiologia. Porque tem um estudo muito interessante que é basicamente assim: em 1984 caiu um meteorito em Marte, desculpa, um meteorito de Marte na Antártida, ou seja, tipo, direção de Marte para cá. E ele tem marcas semelhantes às marcas das bactérias da Terra. E, tipo, basicamente, os astrobiólogos, eles estudam vida fora da atmosfera terrestre, ou seja, não chega a ser, mas tem uma questão muito especulativa. E o negócio é, só que, tipo, se esse meteorito tiver mesmo evidências de bactérias marcianas, tipo, vai ser a única evidência de vida fora da Terra que a gente conhece. Esse estudo está sendo feito desde que a gente descobriu esse meteorito. Ainda não saiu nenhum artigo concreto sobre os estudos desse meteorito, mas é uma questão muito interessante, porque a Antártida ela é muito importante, não só para estudo da vida presente e passada da Terra, mas também para coisas que podem vir de fora dela. Isso é extremamente interessante. Para fazer uma comparação, é que eu pensei numa comparação aqui. O que a Antártida é pra gente, o cinturão de Kuiper é pro sistema solar. Então, os dois falam sobre o passado da Terra e do sistema solar, consequentemente. Aí você vê que a gente já tá linkando com coisas lá do começo. Fora de si é profissionalismo. Exato. Eu lembro que esse meteorito deu mó especulação na época que acharam ele. Mas querendo ou não, é um pouco, tipo, não chega a ser completamente, porque você falar, é completamente especulação, vai vir os idiotas ignorantes falando que não serve pra nada. Mas a astrobiologia, ela tem que trabalhar com um pouco de especulação, porque se a gente for comparar com a história da humanidade, a gente está analisando a vida, tipo, analisando o cosmos em si há pouquíssimo tempo. Então é aquela questão. Vai demorar um pouco para a gente conseguir ter pesquisas concisas sobre a área. Se algum astrobiólogo quiser fazer um podcast com a gente agradece muito. Inclusive, eu posso achar um astrobiólogo para vir aqui.
É verdade, sabe? pode Nossa, não estar na acha, USP. Daniel, Uhum. acha. Se Já algum dos era. meus professores está ouvindo isso, cola aqui. Não tá. Pelo menos não na semana, mas beleza. Só uma curiosidade que eu acho extremamente interessante e tanto bizarra, assim. Porque, como a gente disse, a Antártida, ela é um ambiente extremamente frio, ou seja, um ambiente extremamente conservativo, porque, por exemplo, se você quer fazer que alguma coisa, alguma comida, por exemplo, dure mais, você coloca lá no freezer. Então fizeram mais ou menos isso com arquivos da humanidade. Tanto que de verdade, eu não consegui achar a matéria tudo porque isso é uma reportagem relativamente antiga. Mas o primeiro episódio do Fantástico da Globo, ele tá armazenado numa fita de rolo em algum lugar da Antártida, junto com alguns outros programas extremamente importantes, entre aspas, da humanidade. Então isso é uma coisa interessante. O pessoal faz, tipo, um backup gigantesco, só que em fita de rolo, que é uma coisa que dura mais lá na Muito louco. Antártida. Fita de rolo é Mano, a vida. fita do Fantástico, cara. A história da humanidade nunca foi tão fria. Puta, Vinícius, não acredito nisso, velho. Ah, e só Piada puxando o de... ganchinho para isso, também tem o silo de sementes mundial, que eu não lembro onde é, mas é uma região onde ele é simplesmente embaixo de uma montanha de neve. E lá você tem sementes de diversas plantas e entre outras variedades de seres vivos das seres vivos planta, gente, por favor. Que eles são guardados lá porque foi uma iniciativa internacional a fim de preservar a vida, porque foram aquelas poucas pessoas que viram, mano, vai dar merda. Então a gente vamos guardar pelo menos esse pouco para, se acontecer alguma coisa, ter pelo menos um pouquinho para lembrar. E agora falando, para a gente dar um link para começar a falar sobre aquela nova base do Brasil, é entender por que tem uma nova. Ou seja, para ter uma nova, tinha que ter uma antiga, logicamente. O que era a estação antiga do Brasil? Era a estação Comandante Ferraz. Ela ficava numa área da Antártida conhecida como Ilha do Rei George. Ela foi inaugurada em 6 de fevereiro de 1984. E, se parar pra pensar, a Antártida é um continente gigante coberto por gelo. Como é que a estação ela foi construída lá? A estação ela foi feita meio que em módulos. Pensa num brinquedo gigante de Lego. Era basicamente isso a estação. Cada módulo era levado pelo navio, colocado lá, e as peças se encaixavam. Basicamente como funciona, por exemplo, a Estação Espacial Internacional. É em módulos que são levados lá e, às vezes, atualizados. Foi a tentativa do Brasil quando ele criou o ProAntar. Então, só para dar uma ideia do que é o ProAntar, para a gente falar das estações. O ProAntar é um programa da Marinha Brasileira, que é um programa para manter uma presença brasileira na região, por todos os motivos que eu já expliquei de presença. Ela vai iniciar o programa na década de 80, com a estação Comandante Ferraz, uma estação de pesquisa científica. E ela vai ser por dois fatores, presença política e presença científica. Ele vai fazer com que o Brasil tenha participação pelo ProAntar nos fóruns de discussão sobre o futuro da Antártida, e que também o país Brasil, ele é muito perto da Antártida. Então, se você for, só para ser um pouco metafórico, pega a distância do Porto Alegre até a capital de Roraima, que eu esqueci agora, desculpe pessoal de Roraima. É uns 3.800 quilômetros, quase 4.000. Pega a distância de Porto Alegre à base brasileira, na Ilha do Rei Jorge. É 5.000 e pouco. Então, a distância, comparado ao tamanho do Brasil, é bem parecida. É uma distância próxima. Então, você compreender como o mecanismo funciona ali é de extrema importância para nós. Não só questão econômica, mas comercial, científica, de um futuro climático e de como ele afeta a nossa vida. Isso tudo foi desenvolvido com o Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar. Rapidinho, só se redimir com o pessoal de Roraima. A capital de Roraima é Bela Vista. Não cancelem a gente. Perdão, belavistenses. Bem, a gente deu mais ou menos um parâmetro geral do que era a base do Brasil na Antártida, Comandante Ferraz. Eu quero entender o que aconteceu para a gente ter que ter uma nova. Basicamente, em 2012, aconteceu um incêndio na estação Comandante Ferraz. O incêndio ele aconteceu dia 25 de fevereiro de 2012, com 60 pessoas na base. Basicamente, o que aconteceu foi uma explosão no local dos geradores de energia. E, infelizmente, acabaram falecendo 2 pessoas
que é o suboficial comandante, o suboficial Carlos Alberto Figueiredo e o primeiro sargento Roberto Lopes dos Santos. Para apagar o incêndio foi necessário aproximadamente 12 mil soldados e mais um navio da Armada chilena. A gente teve auxílio do Chile. 70% da base foi destruída, ou seja, material de pesquisa, materiais em si, suprimentos foram destruídos. As únicas coisas que ficaram 100% salvas foi os laboratórios de meteorologia e de química. Mas, por exemplo, o laboratório de estudo de alta atmosfera, extremamente importante para entender aquele ambiente, foi destruído e os containers do INPE contendo material de pesquisa também foram destruídos. Só para tirar uma dúvida que deve ter surgido na cabeça de muita gente, que o Gui falou que tinha sargento e suboficial lá. A gente tem que lembrar que o Programa Antártico Brasileiro é um programa militar da Marinha. Então, a Marinha cuida de lá, ela faz a manutenção, por assim dizer. Então, a presença de militares, no caso do Brasil, é uma presença, por dizer assim, de manutenção da estrutura. E se você pegar a foto daquela base, é que nem o Gui falou, era um monte de bloco de Lego gigante. E, velho, se você comparar com outras bases, tipo a dos Estados Unidos, que já tinha, ou da Itália, você fica meio assim, caramba, mano, meio estranho essa parada aqui, né? Aí, para a questão da reconstrução dela, logo após que ela foi reconstruída, um tempo depois, o governo brasileiro abriu uma licitação para alguma empresa privada ajudar a reconstruir. Só que não houve nenhuma empresa privada se dispôs a reconstruir aquela base. Então, em 2014, 2 anos depois do incêndio, foram abertos módulos emergenciais, basicamente um módulo B, entre aspas, para as pesquisas que não podiam ser paradas, para não serem prejudicadas, continuarem. Só que depois, um ano, agora voltando um pouquinho, em 2013, uma empresa chilena, ela ganhou as concessões e começou a reconstruir a base, e a nova base ela foi inaugurada dia 15 de janeiro do ano passado, desse ano, 2020. Só que a inauguração demorou um pouquinho, acho que foi dado 2 dias por causa de questões climáticas. A nova base ela é mais moderna que a inaugurada. É que, pra quem reclama da internet, porque mora em lugar afastado, pique eu em Caputera, a nova base na Antártida, ela tem uma puta internet boa do caralho, porque o governo federal e a Oi fizeram um acordo, e se eu não me engano, na época foi a Oi ter parte da sua dívida renegociada, a dívida que ela tinha com o governo. Em troca, ela montava uma estrutura de primeira qualidade de transmissão de internet na base brasileira na Antártida. E isso facilita muito os trabalhos lá, porque a locomoção de arquivos e comunicações fica muito mais rápida, o que torna a pesquisa mais fácil, mais dinâmica e até certo contato com familiares por meio de videolocação e tal. E sobre essa nova base, a estrutura dela, ela basicamente ela tem uma usina eólica para manutenção de energia. Ela tem quartos com 2 camas e banheiro para os cientistas e militares que estão lá. Na questão dos militares que o Vinícius até falou, que a gente tem que entender, é que, por exemplo, aqui no Brasil nós temos alguns tecnopolos, como por exemplo o ITA, lá em São José dos Campos. No Brasil, muito dessa questão dos tecnopolos e desenvolvimento científico, ela acaba se ligando com os militares. Como a gente disse, tanto no ITA e no IME, o Instituto Militar de Engenharia, que são uma das 2 melhores faculdades de engenharia do país, elas são militarizadas e as bases antárticas também têm ajuda militar. Então, isso é uma questão muito brasileira. E alguns países também são adeptos a isso. E agora, voltando a falar da estrutura, ela tem garagem para a questão que eles precisam, tipo, daqueles, eu não sei o nome dos veículos, desculpa, eu não moro no país com neve. Daqueles trenós motorizados, entre aspas, eu não sei realmente. E as garagens, elas têm placas solares nas laterais, porque principalmente no verão, a Antártida tem, tipo, 20 horas de sol ininterruptas. A gente tem uma moderna, como o Vinícius falou, um sistema moderno de comunicação direta com a internet, que é igual o Vinícius falou, em questão de dívida da Oi. A base é sustentada por conta do acúmulo. A base era sustentada, tipo, era elevada por causa do acúmulo de neve, que, por exemplo, no inverno pode chegar a mais de 3 metros. Então, ela tem tipo uns pilares para elevar ela. Ela tem os laboratórios, os refeitórios, oficinas, ambulatórios, caso aconteça alguma coisa, e lavanderia. E a parte que eles mais investiram, proporcionalmente, claro, é a questão de evitar novos incêndios. Por exemplo, muitos detectores de fumaça. Porque quanto mais rápido você detectar um foco de um incêndio, mais rápido você pode não só evacuar as pessoas, como, por exemplo, conter ele. E as paredes do gerador, o gerador ele é isolado,
e as paredes deles foram reforçadas. Caso aconteça uma explosão de novo, tomara que não aconteça uma catástrofe maior, porque as paredes são reforçadas. Você tinha falado sobre 20 horas de sol ininterruptas. Tem mais ao centro da Antártica, tem lugares que ficam 24 horas de sol ininterruptas durante o verão inteiro. 6 horas, 6 meses de sol. Esse é o dia antártico. Então, você pode perceber que, por exemplo, redes alternativas de energia, como a gente falou, eólica e solar, são extremamente viáveis na Antártida por causa do clima. Não só eólica e solar, mas do próprio calor dos motores da estação. Para quem não sabe, num ambiente como aquele, qualquer grama de energia é útil. Então, os motores que geram energia elétrica, dos rotadores, enfim, da maquinaria da estação, isso gera calor, termodinâmica. E esse calor é utilizado para aquecer a água lá da estação. Então, é a ideia de você aproveitar toda forma de energia. E outra coisa que a estação nova também tem é que antiga, alguns laboratórios importantes não tinham conexão direta com as salas onde ficavam as pessoas estudando. Então, eu estou aqui na sala de convivência, mas para ir para o laboratório eu tenho que sair da estação, dar a volta e entrar lá. Isso pode ser um problema quando tem uma nevasca muito grande ou muito frio. E lembrando que a Antártida é frio pra caramba. Ou não, né, mano? Ela bateu os 20 graus Celsius esse tempo. Mas, rapidamente, a gente já fala disso. Agora, tem uma ligação direta laboratório e sala de convivência. Então, você pode transitar livremente por dentro da estação. Tipo, foi o que o Gui falou, né? Que eles melhoraram a internet lá, tanto para dinamizar a pesquisa, quanto para facilitar o trabalho. E isso é a mesma coisa, eles só estão aprimorando o que a outra base antiga pecava. Sim, que, por exemplo, a base antiga foi feita em 84 e algumas reformas necessárias não acabaram sendo feitas, até no dia... Eu não sei se é correto usar essa palavra, mas um pouco de descaso na questão da manutenção. Porque muitos projetos que envolvendo ciência, obras principalmente, elas são colocadas em plano B. Um exemplo disso é, por exemplo, o Sirius, lá em Campinas, que é um acelerador de partículas extremamente moderno, que ele só foi terminado porque o valor da obra para terminar era mais barato do que a multa para manter a obra parada. Então, tipo, tem essa questão que o nosso envolvimento com obras de projetos científicos, ele não é necessariamente levado a sério aqui. E ele ainda nem tá pronto, ciência velho. aqui. Inclusive, o famoso Paulo Guedes já está inventando um plano de financiamento que pretende destruir, basicamente, o financiamento de universidades estaduais de São Paulo, como a Unicamp, a Unesp ou a USP. Uma pergunta que eu sempre me fiz é por que uma pessoa em sua sanidade mental iria pra puta que pariu, que é puro gelo? E, mano, se a gente pensar que a gente não tá lá desde 2 anos atrás, a gente tá lá há muito tempo. A primeira pessoa que desce na Antártida, que passa o inverno na Antártida, é um belga chamado Adrien de Guilache, em 1898. Então, a questão de você chegar num continente inexplorado e ter as glórias de ter feito algo incrível, atraiu muitas pessoas, atraiu todas as atenções da humanidade, por assim dizer, no início do século XX. Tanto que a gente vai ter 2 expedições principais para o Polo Sul, que vai ser a chamada Corrida ao Polo Sul, que vai ser a expedição de Scott e a expedição do Anderson. Vocês vão encontrar em outros nomes, porque elas também têm outras variações de nome. Basicamente, a do Scott, ela vai chegar e montar uma base na beirada, por assim dizer, da Antártida, em 18 de janeiro de 1911. O Anderson já estava lá desde 14 de janeiro, então ele está adiantado. E detalhe, sabe quando você fica puto e depois dá certo? Tipo, esse podcast que a gente tá na 3ª gravação. Beleza. Não spoiler, O Amundsen, ele não chegou no Polo Norte como ele queria e ele jurou que ele chegaria primeiro ao Polo Sul. E foi o que ele fez, velho. Ele conseguiu chegar ao Polo Sul geográfico em 14 de dezembro de 1911. Ou seja, 11 meses depois de que ele partiu da sua base. E a expedição dele tinha 8 ou 9 pessoas, mais ou menos. O Scott, ele vai chegar ao Polo Sul só em 17 de janeiro. E, velho, ele vai voltar morto. Nenhum membro da equipe dele volta vivo. Toda a equipe dele é aniquilada devido ao frio e a
perca de suprimentos e o Amundsen sai na boa. Então pensar que a glória motivou esses caras, que era a questão, chegar num continente inexplorado, a última fronteira da humanidade, e receber todos os louros, era algo muito romantizado na época e motivou muito essas explorações que abriram caminho, com muito sangue, com muito suor, com muita sal também, para conservar a comida, para as pesquisas e para tudo que a gente está falando hoje. Então, se a gente hoje está falando de Antártida, é muito graças a esses caras que arriscaram a vida por uma ideia idiota, mas que arriscaram a vida. Uma ideia idiota que se tornou uma das principais patrimônios que a humanidade tem. Não só arriscaram a vida, né? Perderam a vida. Exato. Literalmente. A galera não teve tanta sorte aí. E também ganharam a vida. Tem 11 pessoas que nasceram na Antártida. Poxa. Serão Qual é o Sim. adjetivo? Como ela se Qual- chama? Qual que é o adjetivo pátrio de uma pessoa que nasce na Antártida? antartiense, Se alguém falar pinguim, eu vou bater. pinguinse. Antártico. Mas se eu não me engano, a primeira pessoa que nasceu na Antártida foi uma argentina. Isso. Não é Argentina. Não era Foi ele. uma pessoa vinda Ué. da exploração argentina na Antártida. Porque a primeira pessoa que nasceu na Antártida foi uma argentina, eu fiquei, pera, quê? Mas sabe por quê, principalmente? Hum. E quem nasce na Antártida é Antártico. Caraca, 11 pessoas podem ostentar esse título, que da hora. Real, né, mano? Eu sou Na Antártica. época, O máximo que eu posso falar é que eu sou de Guarulhos. Respeito. guaruense. Ou isso que o Dani falou, da pode pessoa ser argentina, é porque mandaram uma mulher grávida de 7 meses pra Antártica, que Porra. foi a ditadura militar argentina, para dizer que, como eles tinham filho na Antártica, os argentinos tinham um filho antártico, então as pretensões territoriais deles tinham mais sentido, porque era um solo dos seus filhos, então que fazia parte do seu território. Bizarro. Oxe, meu Deus do céu, mano. Então, basicamente foi isso. Esse segundo episódio. Eu acho que ficou bem completo sobre a questão de por que a Antártida é importante, o que as pessoas fazem pesquisando lá e por que elas começaram tudo. Espero que vocês tenham gostado. A gente só pede desculpa pela qualidade dos microfones, porque começou agora, a gente não tem dinheiro para comprar um microfone bom. Todo mundo universitário ou vestibulando aqui, a gente não tem dinheiro. Desculpa. E é isso, a gente também pede desculpa por não ter saído quarta-feira passada o episódio. Que o pessoal tava amontado com papelada de faculdade, então, perdão. E esse episódio vai sair no dia do aniversário da Nicole. É verdade. Presente de Então- aniversário. 50 Dinheiro views. da Daí na monetização quinta vai é do pra Guilherme. Nicole. Um dia depois é o meu. Mas eu vou Hoje estar vai escutando. rolar a bunda lelê. Quê? Então, basicamente foi tudo isso. Muito obrigado por assistir. A gente quer agradecer também pelo sucesso do primeiro episódio. Até o momento Sim. dessa gravação, a gente teve 186 visualizações nas 3 plataformas. Então, muito obrigado por apoiar o projeto. Ele é bem importante pra gente. E pro público-alvo também, que são alunos de escola pública que querem aprender sobre ciência. Não necessariamente temas que são abordados na escola, mas se De você é um aluno forma de escola... facilitada. Sim. E também, se você não é aluno de escola pública ou você nem estuda mais, esse podcast também é pra vocês. Esse podcast é pra todo mundo, menos pra terraplanista. Segue no Twitter. Isso, segue a gente no Twitter. Eu vou colocar a gente no Twitter agora, faz uns 10 minutos antes de gravar o episódio. Segue a gente no Twitter. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção, pela paciência. E tchau, até quarta-feira que vem. It seems to be a sudden general explosion of mass homicide. Oh yes, the sleeping pills.